Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Francisco Domingos e você está no podcast Educação em Destaque. É o seu programa semanal aqui que trata sobre educação, produzido aqui em Brasília. Aliás, essa é uma produção de Destaque 61, Assessoria e Consultoria, e com apoio dos seguintes parceiros. Nós temos o apoio do ATENS, Sindicato Nacional, o Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior, das IFES, né? Temos também o apoio do PROIFES Federação, Federação de Sindicato de Professores e Professoras de Instituições Federais de Ensino Superior, de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. Temos ainda o apoio do SIMPRO-DF, o Sindicato dos Professores da Rede Pública aqui do Distrito Federal. Temos também o apoio da CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Temos o apoio da CONTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimento de Ensino. Temos o apoio do SIMPRO, ou melhor, do SIMPROEP, o Sindicato dos Professores dos estabelecimentos particulares aqui do Distrito Federal. Temos ainda o apoio da Clínica Saberes Neuropsico e contamos também com o apoio do Sebrae, que você fica agora com esse comercial aí para que você possa, então, saber todas as redes sociais do Sebrae por onde você pode acessar esse serviço. Ei, você que tem umas ideias na cabeça para o seu negócio, o Sebrae tem um recado. Ei, ei, estamos aí pro que der e vier. Ei, ei, estamos aí pro que der e vier. Estamos aí pelo site, pelo app, pelo zap, pelo 0800 e estamos aí também pessoalmente. Sempre que quiser trocar umas ideias sobre o seu negócio, conte com a gente. Precisou? Estamos aí pro que der e vier. Sebrae. Então é isso. Agora você já ficou sabendo aí por onde conectar o Sebrae. Para você que está aqui com a gente, hoje o nosso programa ele é muito especial porque a gente está trazendo aqui uma liderança sindical com uma longa trajetória, ele vai contar para a gente, que é dirigente do SIMPROEP, Sindicato dos Professores, dos professores da rede particular aqui do Distrito Federal. E ele tem uma longa trajetória, a gente vai conversar, ele vai contar da vida dele. É importante que você acompanhe esse programa até o final. É importante que você compartilhe esse link nas suas redes sociais para que mais gente possa ter acesso a esse conteúdo. É muito importante que você, que ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, isso é muito importante para a gente. Que você curta esse conteúdo, tá certo? Tudo isso são formas que você tem de ajudar o canal. E ao longo do programa aparece um QR Code aqui na tela, você também pode escanear e aí colaborar com o programa de acordo com aquilo que você pode. A gente agradece pela tua presença aqui e te pede que fique até o final acompanhando essa bela trajetória do nosso convidado de hoje, que é o Trajano Jardim. O Trajano é um capixaba carioca brasiliense. Então, ele tem essa origem lá no Espírito Santo, depois foi para o Rio de Janeiro, ele vai contar para a gente por que foi para o Rio de Janeiro, por que saiu de lá e veio para Brasília. É um gráfico que depois se tornou jornalista, não estava muito longe, ele se aproximou ali, se tornou jornalista. Depois, um cientista político e o homem está em sala de aula. Nesse momento, não, porque ele está afastado ali das atividades por conta ainda do que houve na pandemia. Depois, ele foi para a atuação direta no sindicato. Nesse momento, não está em sala de aula, mas continua com vínculo empregatício e ativo aí na sua atividade docente. Trajano Jardim, seja muito bem-vindo ao nosso programa. É um prazer te receber aqui, meu amigo, e fica à vontade. Eu quero saber muito dessa história e quem está nos acompanhando certamente também. Como é que esse capixaba foi para o Rio de Janeiro, rapaz? Conta isso para gente. Eu fui criado há 8 anos num colégio salesiano, que era do Estado, do Espírito Santo, mas tinha convênio com os salesianos. Fiquei 7 anos nesse colégio e lá eu aprendi a profissão de gráfico. Lá tinha várias oficinas e tal. E por ali quase que eu fui para o seminário para fazer padre. Depois, mas aí não deu certo. Não sei se foi bom ou se foi ruim, mas eu não fui. Então, de lá do colégio, eu fui trabalhar numa gráfica lá no Espírito Santo. Trabalhei cerca de 1 ano e depois resolvi Continua. que o meu avô, com quem eu fui criado com meus avós, né? A minha mãe morreu muito cedo, e eu fui lá eu senti que não tinha mais
em Vitória, estava em Vitória nessa época, e eu fui, então, fui para o Rio de Janeiro, por conta própria. Cismei, fui para o Rio de Janeiro, Isso com tinha, que idade, aproximadamente? tinha 17 anos. E tinha alguém no Rio para te Tinha receber? tios, né? Mas, chegando lá, a gente vê que não tem, eram pessoas de poucas posses, aí eu tinha que trabalhar, né? Não tinha que, então, fui trabalhar em gráfica, né? Que era a minha profissão. Trabalhei um tempo, né? Fui para a cidade, já cheguei com 17 anos, depois fui servir o Exército. Pensei em ficar no Exército, mas não resolvi sair. Cheguei até a fazer o curso de sargento, mas saí, voltei para eu servi em Agulhas Negras, voltei para o Rio de Janeiro e fui procurar emprego e fui trabalhar numa empresa que fazia as listas telefônicas, que era uma empresa americana, né? Nessa empresa eu consegui avançar muito na profissão de gráfico, fiz o curso de linotipista, fui linotipista, que me valeu muito, que depois, quando eu saí de lá, eu fui trabalhar em outras gráficas como linotipista, que é uma profissão bastante valorizada na época. De lá, dessa empresa americana, lá o sindicato tinha muitas condições de atuação. E eu me filiei ao sindicato dentro dessa empresa. Fui para o sindicato, no sindicato fui ser secretário lá no departamento de futebol, do secretário lá do departamento de futebol, fui para a diretoria do sindicato, passei a dirigir o jornal do sindicato e depois me filiei ao Partido Comunista Brasileiro e fui dirigir o jornal também Notícias Gráficas dos gráficos, da fração gráfica, fração comunista no Sindicato dos Gráficos. Nós estamos falando aí de que ano, aproximadamente? Aí, de 1959, 60, né? Em 61 eu já estava como dirigente sindical, fiz parte, em 61 começou a haver aquela grande ebulição do movimento sindical, e eu passei a ser o representante do Sindicato dos Gráficos no Comando Geral dos Trabalhadores, que era dirigido pela CNTI, da Confederação dos Trabalhadores da Indústria. E aí a minha atuação foi bastante grande, né? Vamos dizer assim. Não fui um grande dirigente, porque eu era um jovem ainda na época, né? Mas atuava, né? Atuação. E veio 61, né? Nós participamos da campanha eleitoral do Marechal Lott, né? Contra o Jânio, né? E naquela época o vice-presidente era eleito também direto, né? De voto direto. Participamos da campanha do Jango, né? Para vice-presidente. E fomos atuando no movimento sindical, né, até 63, e atuando também no Comando Geral dos Trabalhadores, na luta pelo 13º, na luta pela unificação dos institutos, que na época eram todos separados, do Instituto de Previdência, aí para fazer fazer a unificação dos institutos, que hoje é o INSS, né? Veio o golpe de Estado. Só antes disso, Trajano, é bom a gente lembrar que assim, ó, hoje, quando a gente fala de 13º, a pessoa entra no emprego, tem carteira assinada, passa a ter o 13º, ele acha que caiu do céu, né? Não caiu do céu. Nós tivemos várias vezes no Distrito Federal, naquela época, né? O governo já estava, a capital já tinha sido transferida para cá, em 60, né? Nós tivemos aqui. E quando a renúncia do Jânio, e que naquela luta também que a gente teve pela posse do Jango, né? Uma luta dura e tal, que havia mais uma perspectiva de golpe. Porque o Brasil é um país de perspectivas de golpe. Sucessivos golpes, né? Sucessivos golpes, né? Inclusive, naquele momento, os gráficos tinham uma atuação bastante relevante no Distrito Federal e no Brasil. Tanto que vários dirigentes gráficos eram das grandes, eram dirigentes das grandes associações, dos grandes sindicatos brasileiros e das grandes confederações, que na época eram separadas também, né? Veio o golpe, né?
E o jornal Notícias Gráficas, esse que eu falei, e o jornal O Gráfico, entrou na CPI da imprensa. E era o terceiro e o quarto jornal que estava lá naquela CPI. E eu era dirigente dos dois jornais. Aí o sindicato foi ocupado pela polícia, mas não encontraram nada, que inclusive o presidente do sindicato na época, era Giovanni Romita, ele não tinha nada de esquerda e tal, mas era um progressista e tal. Mas aí o sindicato ficou aberto de novo, mas os companheiros do sindicato, eu e mais uns 2 ou 3 diretores, ficamos impedidos, quase que impedidos, de participar da diretoria. Fomos convidados a não participar, porque a reação estava muito grande, né? Isso em função da filiação partidária de Filiação vocês partidária. ao PCB. Porque eu já tinha me filiado ao PCB, nessa altura já estava afiliado ao PCB e já participava da direção estadual na comissão de agitação e propaganda, né, do partido. E os inquéritos foram avançando, e um companheiro nosso, que era da direção também do PCB, professor, foi preso e foi preso com as célebres cadernetas que os comunistas andam sempre, né? Sempre anotando alguma coisa. Tem a caderneta do Preste, e nós andamos também com as cadernetas. E nesse companheiro estava meu nome lá como participante da Comissão de Agitação e Propaganda do partido no Rio de Janeiro, estado da Guanabara na época, né? Que quando foi transferida a capital, foi fundada o estado da Guanabara, né? O Rio de Janeiro ficou sendo o estado da Guanabara. E aí um advogado, o Modesto da Silveira, que foi deputado federal, foi um cara bastante uma liderança muito importante, era advogado do PCB, e chegou para a direção e disse que era perigoso que eu continuasse. Nessa época eu já estava sempre clandestino, que eu saí da última gráfica que eu trabalhei, né, e estava na semi-clandestinidade. E então o Modesto disse que era perigoso, que eu era muito jovem e tal, não tinha garantia de que se eu ia suportar, né, com muita coisa que estava aparecendo, né. Depois, quando eu fiz a minha dissertação, vou trazer o livro, tem lá a habeas data, tudo que o DOPS dizia de mim, né? E não era nada Não era elogioso, nada né? elogioso. E aí orientou o partido que eu saísse do Brasil. Eu, então, saí em 66, saí do país. Então, o advogado do partido sugeriu que o partido tirasse você do Brasil. Tirasse do Brasil. E eu aí fui para o Uruguai. Saí clandestino, né? Aí nós estamos falando de 63, 63, certo. 1966. Já tinha o golpe, Já tinha o acontecido. golpe. Não, eu saí por causa do golpe. Certo, você estava clandestino 66, por aí. estava clandestino, né, atuando no partido. Né? Aí eles disseram, é bom sair porque por garantia, né, da minha segurança e da segurança do partido. Claro. Né? Eu fui para o Uruguai, aí lá no Uruguai tinha vários companheiros, tinha Oswaldo Pacheco, tinha o pessoal bancário, né, todos que já estavam lá. E de lá eu fui para a União Soviética. Fiz uma parada na Tchecoslováquia, em Praga. Tinha os companheiros lá em Praga também, que tinha que o partido tinha lá. Fiquei lá durante 3 meses, em Praga. No Uruguai você chegou a ficar quanto tempo? Fiquei 2 meses. 2 meses. Aí em seguida vai para Praga, fui para Praga, Tchecoslováquia. E da Tchecoslováquia fiquei 6 meses e fui para Moscou. Aí lá fui acolhido pela Federação dos Trabalhadores Russos.
E aí, quanto tempo em Moscou? Fiquei 1 ano e 8 meses. Só em Moscou? Só em Moscou e Tá, na região ali. fazendo cursos e tal. Fiz um estágio no Právida, no Jornal do Partido Comunista, um estágio de 2 meses e meio, 3 meses, para conhecer todo o sistema. Eu era gráfico, então Pra gente entender, nem sempre a gente tem a oportunidade de conversar com alguém que passou pelo que você passou e que tem a sua experiência. Então, por exemplo, no Uruguai, nesse período que você ficou ali, o que se fazia basicamente? fazia de só participar de conversas, de cursos, né, e tal, para não deixar ficar imobilizado, né? Então reunia o grupo de exilados, né, os sindicatos que estavam sob o domínio da Frente Ampla, né, do Partido Comunista Uruguaio, né? A gente fazia reuniões, participava de reuniões para poder fazer alguma coisa. Então, esses brasileiros, esse grupo de brasileiros que estava ali se reunia, mas vocês também reuniam com o pessoal local ali. Local também. Tá, movimento sindical local, Reuniões partido. sindical local, como gráfico, eu reunia com o pessoal do Sindicato dos Gráficos, Tá. né? E na Tchecoslováquia também foi Também a mesma coisa, né? Tá. De lá da Tchecoslováquia, eu fui para a União Soviética, para a antiga União Soviética, e lá na União Soviética fiquei acolhido pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Russos. Aí comecei a fazer cursos, né, e tal, e viajar. Tal. E lá eu participei como a situação de mandar representantes daqui para os eventos na Europa, na Ásia. Tal. Eles usavam muito a gente que estava lá no exterior. Para fazer essa. Para representar o Brasil. E aí você teve a oportunidade de onde? Aí participei do primeiro na própria na época era Leningrado, né? Participei de um congresso de gráficos internacional dos trabalhadores gráficos, né? Participei na Índia do Congresso Mundial da Paz, participei de vários encontros em Tashkent, né? Cidade também lá quase divisa com o Afeganistão, com aquela região ali, né? Na Índia, eu fiquei durante 1 mês, acolhido pelo governo de Indira Gandhi, a quem eu tive o prazer de conhecê-la pessoalmente. Oh, que privilégio. Privilégio, né? Gente muito fina, né, e tal, uma liderança espetacular, de um pensamento progressista muito bom, e participando com o pessoal da universidade lá na Índia, né? Ligada ao movimento internacional da paz, né? Movimento da paz. Que eu fui para participar do Congresso Mundial da Paz e fiquei na Universidade de Nova Delhi, já junto com os companheiros lá durante 1 mês. Trajano, falando de coisas mais triviais, assim, por exemplo, você está na Rússia, um frio absurdo. Eu cheguei a pegar 30 graus abaixo. 30 graus abaixo dela, então. No 7 de fevereiro, que era a festa da Revolução, né? Lá na Praça Vermelha, com um capote de abacate e tomando vinho quente para suportar os 30 graus. E nada disso era suficiente para aquecer. Então você pega isso e mais a saudade da família no Brasil, porque isso não tem como. Não tinha, né? como. Tá na bagagem, não tem, né? Jeito. Não tinha como comunicar. Não tinha nada. Como carta, telex, nada. Rapaz. Aí, no Brasil, no Rio de Janeiro, eu fazia, na época, antes de sair, eu fazia alguns trabalhos para o partido, numa gráfica de aliados nossos, né? E depois trabalhava para eles também, né? Assim, esporadicamente, não como um emprego formal, mas ajudando coisas que eu era gráfico e tal, ajudava. E esse pessoal foi quem manteve a minha família. Olha que interessante. Entendeu? Manteve a minha família do salário e tal, o que precisava. O sustento da família estava garantido. Então você trabalhou o tempo todo, na verdade, para garantir a família aqui. Exato. E chegou a aprender alguma coisa de russo? Sim, na época sim, porque você tem que estar imerso, né? É uma imersão, você consegue falar. Hoje falo
muito pouco, tal, porque não pratiquei, tal, e é uma língua muito complexa, né? Mas falava, tinha que sobreviver, né? Lá no ambiente. O difícil é escrever, né? Escrever Complica. complicado, mas falar, sim. Tá, e a Índia, por exemplo, quando você foi era uma realidade do ponto de vista, claro que hoje a Índia é uma A potência, potência enorme, tem muita miséria, e pois é, na época era muita miséria, né. muita miséria. Como é que era esse contraste, assim? Você via a realidade da Índia naquele momento, pensava no teu país, o Brasil, tudo que Uhum. você conhecia, que imagina o Rio de Janeiro, É, anos 60 era bossa nova e bossa tudo, né, nova, imagina. lógico. Como é que era que batia para você esse ambiente, o ambiente da miséria absoluta na Índia, que é Você o que a gente causa em você uma situação de angústia muito grande, porque, o Francisco, o problema é o contraste da desigualdade. Visitei várias, residências de pessoal do governo, aqueles rajás, né, que há casas, mansões, espetaculares, e você, à noite, ia para Nova Delhi Velha e o pessoal dormindo na rua. Milhares de pessoas dormindo na rua, carroças e tal, junto de animais. Aí você frequentei, quer dizer, visitei alguns templos, que as pessoas lá comendo, uma batata que tem lá, que eles fazem, que faz soca e faz farinha, e o pessoal ficava, a gente conversava com os que dirigiam aquele centro, os caras ficam 24 horas ali rezando e comendo aquela farinha, né. Aí era uma angústia, né, porque você vê o povo numa miséria daquela, você vai na margem do rio, aqueles, taperas de esteiras, se assim, um horizonte de quilômetro, um negócio impressionante. aí você com o seu ideal comunista, É. ter que administrar isso. Aí, o que me dizia um companheiro, um professor da universidade, quando a gente era levado para visitar algum espaço desse dos rajás, dos coisas lá, ele falou: "Não vou". Esse professor dizia, Yang dizia: "Não vou, porque eu não posso entrar num lugar de tanta riqueza e vendo meu povo tão pobre". É um negócio complicado. Então, Rússia ali esse período todo, aí como é que você sai de lá? Aí eu aí aqui no Brasil, a repressão estava muito grande, Sim, pegando. pegando embaixo, né. E aí, morre a direção do PCdoB, né, foi fuzilada, e a direção do PCB também, né. E nós começamos aí a infiltração, né, do policial, começamos a perder vários quadros. Aí o partido disse que eu tinha que voltar, Nesse ambiente, nesse ambiente, estão abatendo, então precisa repor. precisa repor. E eu aí voltei. E dezembro de 68. Não, final de novembro de 68. Trajano, de E novo, aí, em dezembro, vem o AI-5. tá, eu quero te ouvir sobre o seguinte, os teus companheiros que você conhecia, pessoas da direção e tudo, que haviam tombado aqui. E você tá lá e você sabe disso. Que Sim. a informação não era como é hoje, Não, não não, era o WhatsApp, mas chegava. mas chegava. Você fica sabendo. Aí a direção do partido ao qual você integra diz que você precisa voltar e você pode ser um dos próximos a tombar também, e você sabia disso. sim. Inclusive a volta era perigosa, né, Exatamente. porque o passaporte tinha passaporte, mas no passaporte não tinha nada. A Então, única coisa que tinha no passaporte era a ida para a Índia, porque não dava para entrar lá sem estar na Índia. certo. Então a questão é, como é que para você, o indivíduo, o sujeito, a pessoa, Trajano, se coloca nesse lugar de dizer: "Pô, meus companheiros tombaram e eu estou indo para lá e E posso posso ser o tombar também, próximo. posso ser o próximo", sabia que era a próxima vítima. Aí você entra o problema ideológico, É uma convicção ideológica. convicção ideológica, que eu tenho que voltar.
para conseguir fazer alguma coisa no sentido de sair dessa situação que nós estamos. Por quê? Porque já nessa oportunidade a gente já estava depois, eu cheguei em novembro, em dezembro vem o AI-5, né, e a situação piorou ainda mais, né? Sim, sim, sim. Muito. Piorou ainda mais. Mas a gente vem em convicção de que tem que vir. Isso é um quadro do partido, era o pensamento que a gente tinha na época, isso é um quadro do partido e tem que voltar para suprir, né, as baixas que estão e lutar para que saia dessa situação que o país está. E como é que foi essa volta, essa saída Eu de lá? saio de lá, aí eu fiz o mesmo trajeto, né? Saí de Moscou, fui para Tchecoslováquia, da Tchecoslováquia fui para o Uruguai, de novo, aí fiquei menos tempo, né? Aí tinha que armar todo um esquema de saída, né? Aí eu saí, né? Peguei um ônibus, vim de ônibus para São Paulo, para o Rio Grande do Sul. Vim de ônibus para o Rio Grande do Sul, e com algumas coisas que me mandaram trazer, depois eu vou dizer como é que foi isso, trazer algumas coisas para fazer finanças aqui para ajudar o partido. Aí trouxe máquina fotográfica, né, algumas bugigangas lá para venda para mulheres e tal, entendeu? Para o movimento de mulheres no Rio de Janeiro, para elas fazerem campanha de finanças. E o suor, né? Aí a preocupação quando chega no Rio Grande do Sul, mesmo no ônibus, tinha alfândega, né? Mas cheguei de madrugada. Aí de madrugada sempre é mais era aquela coisa que o partido tinha sempre nos seus programas, né? Aí o cara falou assim: olha aí, o policial lá falou assim: eu não vou abrir todas as malas porque eu estou cansado. O cara falou assim mesmo. Falei, tomara que a minha não esteja no... Realmente não estava. Aí eu saí, peguei Vocês fizeram uma amostragem ali, a minha sua mala mercadoria não estava não e não está. passou. Vim embora, aí vim para São Paulo, de São Paulo fui para o Rio. Vim de São Paulo, do Rio Grande do Sul, de ônibus de novo, para São Paulo. São Paulo peguei avião para o Rio. E me apresentei e continuei. Fui para a comissão de organização sindical. Aí saí e estava também dentro da agitação e propaganda, porque eu era gráfico, continuava gráfico, né? E fazia os documentos de agitação e tal, e ficava na organização sindical. Aí passou aquele período, a gente na campanha da Frente Ampla, né, enquanto os nossos companheiros hoje, meus colegas do PCdoB, falavam em luta armada, nós falávamos pela ampliação, né, fazer uma campanha de ampliação de Frente Ampla, com todas as forças democráticas e tudo. Foi o que venceu, né? Não sei, muitos lá do PCdoB terem Sim. perdido a vida naquilo que eles acreditavam. Exato, que acreditava, lógico, contribuiu, Sim, evidente claro. que contribuiu ir para a luta armada, lá, e quando volta, né, tinha um amigo meu que tinha sido administrador do Sindicato dos Gráficos, e eu mantinha certo contato com ele, era um gaúcho, e ele me apresentou para o subtenente Gelsi, que foi o primeiro movimento armado que foi tentado ser feito, que foi de Caparaó. E quase que eu vou. Quase. Um companheiro meu gráfico, que era do partido, foi que me convenceu que você está fazendo besteira. Não, não vá. Não vá. E foi porque não deu certo, que lá, inclusive, esse aí foi uma arrasia, né? O do subtenente Gelsi foi porque os caras se entregaram, né? Porque, não sei se você conhece a história. Não, não conheço.
eles foram para Caparaó e com um jipe eles começaram a levar suprimentos, material, e passava todo dia na cidadezinha lá de Caparaó, subindo a serra. Sabe que onde existe a maior observação e fofoca é salão de barbeiro, Sim, sim. né, de cabeleireiro e bar, né? Então o salão de barbeiro começou a observar aquele movimento e entregou. Aí perdeu, aí o movimento nem começou Nem chegou a se estruturar ali. estruturado, porque pô, os caras foi igual aquele congresso de Ibiúna, né? Pô, o cara vai na padaria e compra 200 pães, porra. 200 pães, é suspeito em qualquer lugar. Pois é, né? Então, mas aí eu fiquei, não fui, né? Não participei, não fui para lá, para Caparaó. Foi bom, né? Não ter ido pessoalmente para o partido também. E eu continuei no partido. Depois veio a eleição a primeira. Veio aqueles movimentos dos 100 mil e tal, que aconteceu lá e a gente participa. Depois, o partido continua lutando para fazer a frente ampla, né? E aí, em 1968, 72, teve eleição, né, para deputado. Eles abriram lá, né, até perdeu, a ditadura perdeu no Brasil inteiro, né, só conseguiu fazer um candidato. E aí a gente foi tentar, veio a abrir o espaço para fazer a eleição no estado da Guanabara, para governadores, para todos os governos, e na Guanabara também. E o partido, então, tentou lançar a campanha do lote para governo. E eu participei da comissão. Estava na semiclandestinidade, daí eu participei da comissão, fomos na casa do lote várias vezes, em Teresópolis e tal. Sabia quem era, que estava conversando com ele. E ele, num dia lá, falou: vou mudar o meu título eleitoral para Teresópolis, para vocês não me encherem mais o saco. Muda o domicílio, acaba a confusão. Domicílio acaba a confusão. E falou assim, para não encher mais o saco. Porque ele contou a história, por que ele não queria ser candidato. Ele falou: eu não acredito na política brasileira, dessa forma que está, porque eu fui traído. E ele disse que o Juscelino traiu a candidatura dele. Coisa que a história não conta, né? Mas Sim. porque o Juscelino pensava que podia ser candidato, porque a ditadura prometeu fazer a eleição. E, no fim, foi cassado, né? Então, aí a gente participou, aí foi o Negrão de Lima, foi o candidato, foi apoiado pelo partido. Aí nós fomos fazer a campanha do Negrão de Lima. Né? E aí eu comecei, já em 70, eu voltei, tentei, o partido falou: tenta ver se você volta para uma gráfica. Aí tentei manchete, tentei várias gráficas, não conseguia, né? Aí consegui numa gráfica menor e tal, e fiquei nessa gráfica 4 anos. Não, mito. Antes disso, o partido disse para me tentar ir para voltar para o trabalho, sair da clandestinidade. Eu aí vi um anúncio no Jornal do Brasil, que naquela época o Jornal do Brasil publicava anúncio, e estava lá pedindo pedindo que uma pessoa que entendesse de gráfica, entendesse de diagramação. O que eu falei: vou tentar esse troço aqui. Era o Instituto Brasileiro de Administração Municipal, que era um instituto que fazia projetos para as prefeituras. Ganhavam muito dinheiro com isso.
E eu fui para lá. Aí foi a primeira vez que eu vi, aí eu falava no partido, né? Aí foi a primeira vez que eu vi engenheiros, professores, tá, ser proletarizados, porque batiam cartão nesse instituto. Aí eu fui ser coordenador da parte de publicidade, publicação deles, de editoração. Aí eu que tratava de compra de papel, eu tratava de levar, ir nas gráficas, tratar a impressão, tratar tudo, entendeu? Aí foi que eu conheci o pessoal da brasileira, aquela editora, depois eu me lembro o nome. Aí fui conhecer esse pessoal e eu fui trabalhando nessa empresa, quase um ano, estava completando um ano, o partido me chama dizendo que tinha uma tarefa para mim. Eu falei, já vem embora, já vem coisa aí. Tava bom demais. Estava bom demais. Um carro, o cara tinha carro para ir nas gráficas, tinha tudo. Trabalhava bastante à vontade, né? Dentro da profissão, inclusive. Os professores faziam revisão, eu acompanhava eles fazendo revisão dos livros, dos projetos que tinham que imprimir. Todos os projetos que eles faziam para as prefeituras eram impressos. Não tinha computador na época. E aí o partido disse que tinha uma tarefa que precisava de mim, como gráfico, para dirigir a Gráfica Itambé, que era a gráfica que fazia os novos rumos antes do golpe. E a gráfica continuava, né? Mas a polícia sabia que era, porque a gráfica tinha ligação com o partido. Era um aparelho. Um aparelho. E eu acabei indo para lá, por tarefa. Larguei lá, os caras ficaram furiosos. Você vai sair por quê? Para os professores, tudo. Falei, não, eu vou ter que mudar de cidade. Nada, fui para lá, para a gráfica também. É uma gráfica semi-falida, com 110 operários. Era no centro do Rio de Janeiro, na rua Leandro Martins, 33. E aí fiquei lá na gráfica bastante tempo. Aí o Vitor Alegria, que hoje é editor aqui em Brasília, famoso aí, fazia muito trabalho conosco. Fizemos a primeira e única edição do Diário do Che. Vocês fizeram lá e só foi aquela tiragem mesmo. Porque depois não deu, a polícia começou a dar em cima, né? E lá nessa gráfica, mês em mês, 2 em 2 meses, a polícia ia lá. Não, estamos aqui só para olhar. Numa dessas vezes, eles mandaram um convite para mim no DOPS. Convite, está convidado. O cara levou lá, convidado, tá bom. Nesse convite, eu fiquei na Rua da Relação, lá no DOPS, no Rio de Janeiro, durante de 8 da manhã a 9 da noite. Hora interrogando, aí parava e tal. Uma pressão. Porque os caras já tinham já estava de posse. Sabia do seu histórico todo histórico, dessas viagens fora do Brasil. E os caras, quando eu cheguei para ser no início do depoimento, da inquisição, na mesa do cara, tudo jovem, policiais tudo jovem, de calça jeans. Aí eu tomei um nojo da calça jeans, não usava. Hoje eu uso. Passou isso, né? Passou. Aí na mesa dele estava assim, uma pasta cor-de-rosa, daquelas de borracha, de coisa, assim, comunista. Você já estava rotulado. Bom, aí os caras fizeram uma série de muitas perguntas, o dia inteiro, até 9 horas da noite. E, por incrível que pareça, eles fazem um jogo de pressão com você. Eu fiquei numa sala que tinha uma janela grande assim, e passava várias pessoas para depor também, né? Presos e tal. E ali eu vi vários companheiros
companheiro ferroviário, que estava preso na época. E eles perguntavam, e eu fui negando tudo, né? Não tenho nenhuma ligação, nunca fui de partido. Mas você está numa gráfica? Sou gráfico, preciso trabalhar, né? E aí não deu, 9 horas da noite, disseram que eu tinha que ir embora. E eu fiquei falando assim, o que esses caras faziam comigo 9 horas da noite? Eu fui para cá, eu morava lá no subúrbio, tinha que pegar o trem, depois pegar um ônibus. Falei, será que esses caras vão fazer alguma coisa comigo? Aí eu falei, tá bom. Aí eu saí da Rua da Relação, entrei na Praça Tiradentes e entrei num bar. Fui lá, tomei um Guaraná e tal, fiquei ali, vendo se tinha coisa assim do governo. Aí saí, fui embora para a Central do Brasil, a pé, né, tudo aí, peguei o trem e fui para casa. Morava em Jacarepaguá. Bom, saí dessa gráfica do partido, o partido acabou tendo que vender a gráfica, não ia para frente, eu era muito perseguido. A maioria dos clientes era tudo clientes ligados a gente e tal, entendeu? Não sobrevive, né? Porque os comunistas e progressistas não têm trabalho toda hora para imprimir, né? Ainda mais naquele ambiente, né? Aquele ambiente ali. Aí a gráfica foi vendida e eu fui trabalhar numa outra gráfica e fiquei aí, foi como eu vim para o Brasil, para Brasília. Brasília. Eu fui para essa gráfica, fiquei 6 anos, né? E em 1979, a gráfica era de um casal de judeus, morreu a nora dele de câncer e tal, eles aí acabaram se desfazendo da gráfica. Eles já estavam um pouco idosos e o filho não quis continuar a gráfica. Então ele ia vender a gráfica e começou a anunciar o maquinário. Um maquinário muito bom, tal, uma gráfica boa, quase 200 trabalhadores. E ele pediu que eu ficasse na gráfica para apresentar o maquinário para quem fosse lá interessado em comprar. E aparece um indivíduo chamado José Carlos Teixeira, de Sergipe, deputado federal, e tinha aqui a gráfica Alvorada, a maior gráfica, depois da imprensa, era a maior gráfica do Centro-Oeste. Aí foi lá ver o maquinário e tal, daí conversou, ele era sergipano, falador pra caramba, tal, e aí, meu irmão, e aí, agora você trabalhou, está ainda trabalhando aqui, fechou, e o que você vai fazer da vida? Aí eu falei, não, vou arranjar emprego, né? Não quer dar um pulo no Planalto Central para ver minha gráfica e tal? Estou precisando de uma pessoa lá e tal. Estou comprando uma rotativa nos Estados Unidos, ok, tarará. E aí já vai estar chegando, precisando de alguém para acompanhar a montagem. Falei, me deu o telefone, falei, tá, vamos ver. Aí eu comecei a procurar emprego no Rio. Aí os caras diziam, pô, Trajano, tudo bem e tal, vou ver, e nunca via. Mas porque já estava rotulado, né, pô? Sim, claro, imagina. Manchete, tinha o menino da Manchete, muito meu amigo, gerente de lá, e depois ele veio até para Brasília, né, que era o gerente geral da gráfica e tal. Ele, então, falou, não, eu vou te arrumar e tal. Ficou lá uma semana, nada. Eu falei, pô, tem que dar um jeito. Aí peguei e liguei pro cara, pro Zé Carlos, Sergipano. pro Sergipano. Zé Carlos aí mandou a passagem. Ele estava interessado mesmo, hein? Tava, mandou a passagem. Aí eu vim, novembro de 1980. Aí vim, passei aqui, fiquei 2 meses aqui e tal, vi a gráfica, começou a montar, a rotativa chegou e tal. Eu acabei vindo para Brasília trabalhar com esse cara. Trabalhei 5 anos com ele.
Mas aí depois a gráfica também teve problemas e tal, porque a família é muito rica, né? Lá em Sergipe eram 2 famílias, era dele e do aquele outro que era senador também, lá, outra família. E ele se candidatou a governo, não ganhou, Já teve um abalo aí, um né? abalo, né? Aí resolveu fechar a gráfica. Aí eu saí, a gráfica fechou, eu fui trabalhar na Brasiliana, trabalhar em outras gráficas, né? E fiquei em Brasília esse tempo todo, 80, desde 80. E aí, Desde como é que 80. surge o jornalismo? Aí, como é que acontece? Eu estava trabalhando na Brasiliana e aí vi num edital lá do ICESP, abrindo vestibular para jornalismo. Eu falei, vou fazer esse troço. Fui lá e me inscrevi. Aí, naquela época, ainda tinha vestibular nas particulares. Anos Hoje não 80, tem mais. sim. Aí eu fiz o vestibular e era a primeira turma de jornalismo que eles estavam fazendo. E quem estava na coordenação, na montagem desse curso, era o professor amigo meu, Pedro Jorge, que é cineasta e tudo, é conhecido aqui em Brasília. E o Pedro Jorge é que estava abrindo o curso. Mas eu fiz o vestibular e esqueci. Aí um dia eu estou vindo do partido aqui no CONIC, aí encontro um amigo do partido, que era lá do Guará, eu morava no Guará nessa época, falou assim, cara, você está levando falta. Foi levando falta em quê, cara? Lá no curso, rapaz, de jornalismo, lá do ICESP. Eu falei, não fiz nem matrícula, pô, mas está lá seu nome na relação. Aí eu fui lá. Quando chego lá, aí o pessoal lá da administração, lá do atendimento, disse, não, já passou o prazo. A falta não fazia sentido, né? Então, aí passou o prazo de matrícula e tal. Aí eu venho saindo do ICESP, aí vem o Pedro Jorge, que já me conhecia. Porque eu tinha sido administrador, nessa campanha toda, eu fui administrador do Riacho Fundo, no governo Cristóvão. Cristóvão, nós estamos falando de uma eleição que aconteceu em 94, né? 94, exatamente. Eu fui administrador lá no governo Cristóvão por 2 anos e pouco. Saí porque houve um acerto lá com o PDT, botaram o PDT Sim. no governo e tal. Aquela época, você conhece mesmo. E aí o Pedro Jorge falou, eu tinha o Turiba, Luiz Turiba. Luiz Turiba, quando eu entrei assumi o Riacho Fundo, ele fez uma entrevista comigo de página inteira, no Jornal Cidade, no Caderno de Cidade. Comunista assume... Isso era negócio do Turiba, aquele negócio do Turiba. Sim. Não, mas é notícia, o comunista assumindo uma... né? Assume a administração do Riacho Fundo. E pediu... Aí ele bota lá no lead que eu tinha pedido, porque eu falei para eles, pedi para o administrador que eu tinha que fazer um curso antes de assumir, né, que tinha aqueles cursos de administração, não sei o quê. Aí o cara falou, não vou fazer nada, você assumiu, quer dizer que os problemas é seu. Eu falei, então me dá a chave do carro, e a chave da administração e pode ir agora, embora. Aí o cara bota isso no jornal, rapaz. O Turiba botou no jornal, tudo bem. Aí o Pedro Jorge, eu vinha saindo, o Pedro Jorge me encontra, Trajano e tal, o que você está fazendo? Eu falei, não, é que eu fiz o vestibular aí, mas parece que passou do prazo e não posso fazer a matrícula. O quê? Vem cá. Aí chamou lá o reitor, o dono, né, você tem que matricular esse cara aqui, pô. Aí falou para ele, quem sabe quem é esse cara aqui, pô? Aí contou a história rapidamente para o cara e matriculou. Aí eu fiz o curso de jornalismo. E aí, te realizou, assim, enquanto sim, você gostou? Sim, muito, porque, inclusive, eu era o mais velho da turma, Sim. né, nessa época, 94.
Eu sou de 35, né? Sim, sim, sim. Aí o pessoal pedia muita ajuda, e o próprio professor pedia ajuda, né? Para meu conhecimento Claro. de vida e tal. E foi uma experiência espetacular, né? Tanto para você quanto para a Quanto turma, para a né? turma. Com certeza. Pra turma. Aí me formei. Aí o próprio ICESP me pediu para fazer, lá ele estava abrindo o curso, abrindo o curso para fazer uma especialização em docência universitária. Aí foi que eu virei professor, né? Olha que bacana. Aí eu fiz a docência universitária lá e fui ser. Aí o ICESP me contratou como professor. Quer Fiquei no dizer, passou a ICESP, remunerar, porque professor você já remunerado. era, né? Pô. Ajudou ali durante todo o Aí curso. fiquei como professor do ICESP, aí entrei na categoria, né? E a ciência política? Aí a ciência política surge. Eu fiz fiz a especialização em docência, fiquei dando aula, dei aula no ICESP, dei aula na Alvorada, e de repente, um dos professores com quem eu trabalhava falou assim: Trajano, eu estou lá na Unieuro, e depois, inclusive, tem esse negócio, eu faço os cursos e os caras me contratam. Aí eu falei assim: eu estou na Unieuro, está abrindo um curso de ciência política. Você não quer fazer, não? Pô, é bom para você você é o cara que está indo na política e tal. Tá? Aí eu fui. Aí me inscrevi e fiz o curso de ciência política na Unieuro. E escolhi, lá discutindo com o orientador, eu tive três orientadores, duas orientadoras e um orientador. Aí começamos a discutir o que você vai fazer e tal, qual é o tema e tal. Aí desses orientadores, um cara muito ligado à política, e tal, por que você não faz ciência política, pô? Você não faz uma... Você está na ciência política, por que você não faz sobre sindicato? Eu falei, pô, mas sindicato, rapaz, e tal. Aí começamos a pensar, e eu falei, a única coisa que ele podia fazer o sindicato já estava começando aquela crise, né? Por que você não faz sobre a crise do movimento sindical? Aí começamos a pensar nisso e tal. Aí me surgiu a ideia de que eu participei da Conclate, né? E que lá eu falando para ele, pô, lá houve o racha e tal, eram várias correntes e tal. Congresso da Classe Trabalhadora. Congresso da Estamos Trabalhadora. falando aí de 1981. Exatamente. 81, Praia Grande. Aí que eu tinha participado, né? Então, 94, tal. Aí eu falei, aí ele falou, pô, vamos pegar alguma coisa sobre isso. Não tinha muita coisa, né? Na bibliografia, mas aí tinha coisas. Aí começamos a pegar, esse cara tinha uma tendência marxista, a orientadora também, começamos a pegar coisas, as bibliografias, e fomos nesse caminho da teoria marxista. Pegamos Gramsci, e fizemos, bom, vamos fazer por aqui. Aí, 3 anos. E com isso... Aí surgiu o cientista político. Pois é, que bacana. A ciência política. Então, você falou que desde que entrou ali no ICESP, faz a sua graduação, mas em seguida já está lecionando, né? E aí vai para o mundo da educação e para o mundo da docência. Filia o Sindicato dos Professores. Aí, para a filiação no Sindicato dos Professores, não foi no Simpro. Eu tinha levado o Rodrigo para a política, né? O Rodrigo foi na juventude no PCB, depois foi para o PCB. Rodrigo de Paula, que hoje é dirigente do Simpro-F. Foi presidente, foi quem fundou o sindicato, né? Junto com 3 ou 4 professores do Simpro. E aí ele, no desmembramento,
teve que fazer uma assembleia. Aí ele me chamou, eu já estava na categoria, né? Me filiei no sindicato, quer dizer, naquela me filiei no Simpo, né? Mas aí já para participar da assembleia. Foi no dia 22 de novembro de 2005, lá nos bancários, né? No sindicato do Teatro dos Bancários, né? Uma assembleia lotada, aquele troço lá, e fizemos a primeira diretoria. Nessa primeira diretoria, eu não participei, porque eu estava no governo, estava no MEC, junto com o Cristóvão. Eu estava no Primeiro governo Lula primeiro governo Lula. e o Cristóvão, ministro da Educação, e você Da estava lá. Educação, e eu estava no MEC, junto com Aldo Arantes, num projeto lá do PROEP, que era um projeto de formação profissional. E aí não participei dessa primeira. Mas, no primeiro ano do mandato da diretoria, houve uma defecção, duas companheiras teve que ir para a Austrália, não sei o quê, foi saindo da diretoria, e a diretoria ficou meio acéfala. Aí o Rodrigo me chamou e falou assim, Trajano, como é que eu saio dessa? Eu falei, vamos fazer um congresso. Como é que eu saio dessa? É uma boa pergunta nessa Como hora. é que eu saio dessa? Está a diretoria acéfala, vou chamar nova eleição e tal, assim, logo em cima, sindicato fundado, desmembrado agora e tal. Eu falei, vamos fazer um congresso, opa. Faz o primeiro congresso. E no congresso, olhamos o estatuto, o congresso tinha poderes, assinou a Assembleia para fazer modificação. Aí fizemos. Congresso, aí eu entrei na diretoria. E era 2005 ainda. 2006. No começo de 2006. Aí eu entrei na diretoria e estou até hoje na diretoria. Né? E aí agora, como eu vou saio do MEC, né? O Cristóvão sai, né? Pelo telefone, aquela história do telefone, né? Demitido pelo Essa história é telefone. boa, a gente não vai poder contar hoje, mas essa história é boa também. A história é muito boa. E aí, aí começou a sair o pessoal. Entrou o Tasso Genro. Sim. Eu fiquei com o Tasso Genro ainda, depois entra o Haddad, e o Haddad aí mudou tudo. Aí nós saiu o Arantes, saiu o Aldo Arantes. Aí eu venho para o MEC, venho para o esporte, que o Agnello assumiu o esporte. Isso, exatamente. Eu fui assessor parlamentar, era assessor parlamentar lá no MEC, fui ser assessor parlamentar no esporte, com o Agnello. E fiquei com o Agnello até a saída dele. Fiquei também com o Orlando e tal, mas depois saí. Aí eu fiquei só dando aula. O que não é pouca coisa, não né? é pouca coisa. E é muito gratificante. Gratificante, e fiquei direto no sindicato também. Já estava na diretoria e tal, mas aí fiquei direto no sindicato. E está lá até hoje. Estou lá até hoje. Né? E em 92, eu ainda fui para o Agnello, fui para o MEC, numa negociação do PCB com o PT. No primeiro governo Lula. Não, a gente está falando de 2000 e... Porque o governo Lula termina em 2010, quando a Dilma é eleita. Né? Antes, no primeiro governo Lula, isso. Nós participamos da campanha, o PCB participou em apoio ao Lula. Sim. Aí nós fizemos uma negociação, fomos lá com o Zé Disseu, tive várias vezes lá, e nós fizemos o PCB fez um pedido, né, na formação do governo, queria um cargo. Pleito do PCB. Pleito do PCB era ir para o Palácio. Ser assessor lá, uma assessoria no Palácio e tal. Aí o Zé Disseu falou, vai ser meio difícil e tal. E aí a gente assiste, eu, Ivan Pinheiro, que era e a Zuleide, que hoje está muito doente, que era secretária-geral do partido, nessas negociações, a gente assiste uma coisa que veio levar à crise do mensalão. Nós fomos testemunha disso, nós do PCB. Nós estamos entrando para ter uma reunião com o Zé Disseu,
Aí está descendo o Jefferson, Roberto Jefferson. Roberto Jefferson. E o Ivan era lá do Rio, tinha mais Sim. tempo, eu conhecia muito ele. Aí ele vira para o Ivan e fala assim: e aí, cara, vocês vão conversar com esses canalhas aí? Esse pessoal não quer nada. Eu pedi lá uma importância e eles me deram 1/4 do que eu preciso. Pô, aí eu falei, que coisa, hein, rapaz? E dali surgiu, foi, até dentro, no segundo mandato do Lula, abrir a questão do mensalão, né? Mas o Jefferson só piorou, né? Só piorou. Tanto que Nós melhoramos, ele piorou. 2022 ele recebe o pessoal ali com tiro, com Um granada. tiro, tá, exato, exatamente. Mas aí eu fui para o MEC, né? Do MEC também, numa negociação, fui para o esporte, com a Agnello, né? E vou sair do MEC, vou continuando a minha vida política e tal. Aí, em 92, tinha tido racha. Do PCdoB e Com PCB. Não, PCdoB não. Tinha o racha do PP, do Não, lá atual atrás. PPS. PCB e PPS. PCB com Roberto Freire. Roberto Freire, exatamente. Nós fizemos campanha, fiz campanha, fui coordenador da campanha do Roberto Em Freire. 89. Em 89, para presidente da República, né, e tal. E aí, depois, em 92, há o racha e a gente acaba indo para a Justiça, para o TSE, e ganhamos a sigla, que o Roberto queria sentar em cima da sigla para não ter a sigla PCB mais, ficar com o PPS. A melhor coisa, a campanha de 89, eu era muito novo ainda, mas enfim, a campanha de 89 foi muito bonita. Foi. E o PCB, por exemplo, apareceu foi aquele momento que o legado da campanha do PCB de 89 é a Adriana Calcanhoto, né? Sim. Que a Adriana Calcanhoto surge cantando na campanha do campanha Roberto Freire. do Roberto Freire. Aí o Brasil conheceu a Adriana Calcanhoto, que está aí Exato. até hoje. Tá Roberto Freire, ninguém se lembra. Ninguém se lembra mais. Está aí bem. parecendo uma múmia, né? Ainda bem. Né? Aí, todo respeito, né, o cara, mas tudo bem. Mas ele está aí hoje ao quebrado. E sendo correia de transmissão do PSDB. Que nem existe mais nem também. existe mais também, né? E aí, o que acontece? A gente fica com o PCB, fizemos a campanha da manutenção do PCB no Brasil inteiro, continuamos, tal. Aí participamos do governo Lula, primeiro governo. No segundo governo Lula, quando inicia a campanha, a direção do PCB resolve romper com o Lula e apoiar Luiz Helena. Num congresso em Minas Gerais, eu saio do partido. Falei, não, eu não vou fazer um negócio desse. Não saí nem no congresso. Disse, eu não vou fazer isso. Aí fizeram uma resolução no PCB para que todo mundo que tinha cargo no governo do Lula entregasse o cargo. Aí eu fiz uma carta de voto e disse, não vou entregar. Não vou entregar, porque isso aí é um radicalismo tal, nós vamos parar no gueto. Eu não vou para o gueto. E a gente já vinha numa campanha, dentro do PCB, grupos dentro do PCB, com o PCdoB, para fazer a reunificação. Numa articulação, inclusive, junto com Cuba, com o governo cubano, que tinha interesse que tivesse somente um partido comunista nos países. Tinha feito no Uruguai, que fez a Frente Ampla, tinha feito na América Latina, né, isso aí. Eles tinham essa proposição, o governo cubano tinha para ajudar Cuba. E nós tínhamos esse compromisso com Cuba. O PCB tinha esse compromisso com Cuba e o PCdoB também. Então, nós fizemos uma comissão conjunta para discutir a reunificação. E esse congresso votou contra, os congressos do PCB. Lá de Belo Horizonte. Lá de Belo Horizonte. E optou pela aliança com a Heloísa. Com a Heloísa, eu vim para o PCdoB. Aí nós viemos, um grupo muito grande, viemos para o PCdoB.
Aí o Roberto fundou o PPS lá atrás, Aí o foi Roberto tocar a fez o vida dele. PPS, depois fez o Cidadania, depois fez não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, E hoje não não tem sabe o nada. que que, né, não se sabe o que que tem. E hoje estou no PCdoB, né, porque era a opção que a gente Sim, tinha, né, de estar no... Embora eu atuasse muito junto ao PT, a Maria Laura, quando foi presidente do PT, me convidou muitas vezes para ir para o PT. Tenho muito respeito pelos companheiros do PT, mas eu entendia que para ir para o PT eu tinha que entrar numa corrente. E para estar numa corrente eu prefiro ficar num partido, né? claro. Para você que está nos Tudo bem. acompanhando, a Maria Laura, a que ele faz referência, é uma cearense, servidora pública aqui no Distrito Federal, foi deputada federal por 2 mandatos aqui pelo Partido dos Trabalhadores e que presidiu o partido, e uma pessoa muito querida, inclusive, de Muito, todo o muito campo da querida. esquerda aqui no Distrito Federal e no Federal, Brasil, inclusive. Brasil, inclusive. Então foi isso, né? E eu aí fui para o PCdoB, continuo sendo professor, né? Cientista político, aí o pessoal me pede algumas vezes para fazer algumas palestras sobre movimento sindical. Agora fiz vários artigos aí de publicação sobre o movimento sindical. Então, participo de um movimento na UNB, do pessoal de, que trabalha com vestibular para o pessoal da periferia, né? E com alguns professores, o professor Sadi, são de correntes de outros partidos, mas que eu transito com esse Sim, pessoal claro. todo, entendeu? Professor Sadi, professor Erlando, tem vários companheiros, e eu participo lá com eles desse grupo, escrevo algumas coisas para uns congressos e tal. Então, aí, é uma coisa que eu não lhe disse, né? Eu nasci em 1935, estou com 89 anos e estou aí. E participo da política, fazer política para mim. Hoje eu estou no meu terceiro casamento, né? E minha companheira de agora, nós tivemos uma união estável, ela sempre fala, mas você não vai nunca largar esse negócio? Não tem como. Não tem como, está no sangue, não tem como largar. E eu fico aí apoiando, dando a minha colaboração. Eu digo sempre, eu tenho uma companheira, um amigo meu, que eu digo aí do Simpro, que eu falo assim, o meu problema é o seguinte, eu estou colocando meu tijolinho, né? Aí Cada um coloca o cara, seu e a coloca o gente tem seu, uma... vai construir alguma coisa. E agora eu estou no Simproep, né, esse tempo todo, desde do desmembramento, tem dado o apoio que eu tenho dado na comunicação. Na última eleição, me convidaram para a vice-presidência do sindicato. E no ano que vem tem eleições. Hoje o sindicato tem um movimento de atuação bastante grande. Nós temos representação desde a educação básica até o ensino superior, né? São 4 sindicatos que a gente discute as nossas convenções. A nossa presidente, Carina Barbosa, hoje, como a categoria é 80% ou mais só de mulheres, né? Nós temos uma presidenta, né? A Carina Barbosa, que é uma professora atuante, muito atuante, né? E o sindicato hoje tem cerca de 40% da sua categoria filiada, né? Tem uma base de 23 mil, mas é uma rotatividade muito grande, porque eu costumo dizer, quando eu faço alguma palestra ou participo de um ato político, de que a educação privada no Brasil, não só no Distrito Federal, mas no Brasil, a relação de trabalho é similar à escravidão. O professor não tem liberdade nenhuma. E o próprio sindicato, como o sindicalismo no Brasil não tem democracia, né, também não tem condições de estar dentro do seu local de trabalho, diferente de outras categorias. Professor não tem condições de estar dentro do sindicato, não tem condições de estar visitando a categoria, a não ser por 15 minutos de intervalo.
Já por aí você vê que a democracia é muito pouca, né? Muito limitada, né? Muito limitada. Então, eu estou no sindicato, né? O sindicato ele tem uma atuação bastante efetiva. Temos direitos que muitas categorias não têm. Nas nossas convenções, nós temos bolsa de estudo para os filhos dos professores, a partir de determinado tempo de casa, ela é 100%. Né? Nós temos, para os professores, 2 períodos de estabilidade no sindicato, estabilidade provisória, em que as escolas não podem, sempre no final de semestre e no começo de semestre, quando o trabalhador não tem como arrumar outro emprego, né? Não tem como se colocar no mercado, aí tem estabilidade. Né? E outros benefícios sociais que a gente tem, de lazer, né? Temos convênios e tudo, então eu estou aí, atuando no sindicato. E a minha trajetória tem sido sempre, e por isso eu rompi algumas vezes, né? Porque a minha trajetória tem sido a favor dos trabalhadores. Né? Sempre pelos trabalhadores, na esquerda, trabalhando junto com as forças progressistas. Hoje, eu já fui chamado para uma outra tarefa, que tem um grupo aí, Zé Dirceu, Arcelino, Frei Beto e tal, estão querendo fundar uma universidade popular, a Unipop. E me chamaram para dar uma ajuda, eu estou aí, também ajudando nisso aí. Não para. Não paro. Então, a minha trajetória tem sido isso. Quando eu fui tirar, só para fechar aqui, fui tirar a minha habeas datas, estava um calhamaço lá no DOPS, tudo que você pode pensar, tinham lá que eu era criptocomunista, eu era comunista, tal, dirigia jornal Partido, tal, não sei o que mais. Essa é a história. Essa é a história. E aí, mais ainda, né, de dizer do negócio desse, de que isso me trouxe, foi muito mais condições de continuar a luta, e por isso eu estou com a idade que estou, 89 anos. E ativo aí, né? E ativo ainda. Era isso, meu amigo. Então, pessoal, nós conversamos aqui com o Trajano Jardim, a quem eu sou muito grato pela conversa. A conversa com o Trajano, na verdade, era a pretexto de falar dos 19 anos do Simproep, mas com 89 anos, com essa trajetória, é lógico que a gente faria um programa muito maior para que ele tivesse a oportunidade de falar dessa história, que eu acho que é muito inspiradora para todos e todas que acompanharam aqui até agora. E por isso mesmo a gente vai divulgar esse conteúdo, fazer com que mais gente possa ter acesso a ele, para saber como é que uma pessoa pode dedicar a sua vida a uma causa com muita dignidade e se manter firme naquilo que escolheu como seu propósito de vida. Então, Trajano, muito obrigado pela conversa. Obrigado de você e obrigado a todos que vão assistir esse vídeo, né? Essa conversa, né? É uma conversa. Uma conversa, não é uma entrevista, é uma conversa. E que a gente, dentro desse daí do próprio link dessa conversa, você pode procurar se precisar. A gente tem à disposição a nossa dissertação de mestrado, que é uma história que passa pela história da formação do povo, né? E do movimento sindical brasileiro. Então é isso, é você que ficou com a gente até agora, muito obrigado. A gente se encontra na próxima semana. Valeu, até lá, abraço, tchau, tchau. Tchau.